Então, a primeira parte desse momento, no qual nós nos dedicamos a tratar sobre orientações para melhor celebrarmos o sacramento da confissão. Esse primeiro momento é um momento introdutório. Aqui não é uma aula sobre o sacramento. Aqui são algumas ideias importantes que não podemos esquecer, mesmo que sejam ideias de doutrina, mas eu não tenho a pretensão aqui de tratar a doutrina sobre o sacramento da confissão, porque o objetivo dessas formações, desses 3 momentos de formações, é tratar a prática do sacramento da confissão. Então, importa que estejamos atentos ao objetivo da fala. Então, tratar a prática do sacramento da confissão. E essa primeira fala é uma fala introdutória. Queria citar versículo 1 João, capítulo 1, versículo 8, diz: se dissermos não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Então nunca digam, eu não tenho pecado, porque muitos vão para a confissão, e eu já comentei isso, né? Os idosos fazem com muita frequência, vão para a confissão e dizem, eu não tenho pecado. Né? Então eu posso não ter a percepção do pecado, eu posso não ter ali a capacidade de percebê-lo em minha vida, mas dizermos não temos pecado, né? A própria palavra diz, né? Podemos correr o risco de estarmos nos enganando. Né? Eu posso, talvez não tenha um pecado grave, é uma possibilidade, né? Mas vamos ver aqui ao longo dessa formação, pecado grave, pecado venial, imperfeições, né? Então tudo isso vamos tratando à frente. Por isso, quando rezamos no Pai Nosso, reconhecendo que precisamos do perdão de Deus, perdoai-nos nossos pecados. Rezamos o Pai Nosso, porque rezamos o terço todos os dias, pelo menos o terço. Então, rezamos 6 vezes no mínimo a oração do Pai Nosso, e 6 vezes dizemos a Deus, perdoai-nos os nossos pecados. A vida nova e a concupiscência. A vida nova recebida na iniciação cristã, ela não suprimiu a fragilidade e a fraqueza da natureza humana, nem a inclinação ao pecado. Então veja, todos nós somos batizados, mas o batismo que perdoou os nossos pecados, ele não suprimiu a nossa fragilidade. E ele não suprimiu essa inclinação ao pecado, que é uma herança, né, do pecado original. A tradição chama essa inclinação de concupiscência, a qual persiste nos batizados. E aí, temos então que travar um combate, né? Um combate de conversão, um combate de santidade, porque temos uma inclinação ao pecado, mas somos chamados à vida da graça, somos chamados à fidelidade a Deus. Então, Catecismo da Igreja, 1426. O pecado, ele é uma ofensa a Deus, uma ruptura na comunhão com Deus. E, ao mesmo tempo, é um atentado contra a comunhão com a igreja. Ao mesmo tempo que fere a Deus, fere a comunhão com a igreja, fere a relação com os irmãos. E pecado grave é isso, rompe a comunhão com Deus. E hoje parece que estamos vendo as pessoas naturalizar o pecado, como que enfraquecer a gravidade dele, ou não ter ideia das consequências do pecado em nossa vida. Então, é uma ruptura na comunhão com Deus. Catecismo da Igreja, número 1440. Por isso que a conversão traz consigo ao mesmo tempo o perdão de Deus e a reconciliação com a igreja. Mas guardem isso, um pecado grave, ele rompe
a comunhão com Deus. E ele rompe a comunhão com a igreja. Ele fragiliza nossa vida espiritual de forma muito intensa. Então não dá para não considerarmos essa gravidade. Não dá para convivermos com o pecado há muito tempo. E as pessoas ficam semanas com pecado grave, meses com pecado grave. E com a consciência de pecado grave, ou abrem mão da comunhão, ou vão para a comunhão, mesmo estando em pecado grave. Eu já escutava isso em São Gonçalo, e continuo escutando aqui. O número de pessoas que vão para a comunhão com a consciência de saber que estão em pecado grave é muito grande. Não era nem para existir isso. E pessoas que ficam muito tempo sem comunhão, também o número é muito grande. Eu já provoquei alguns a pensarem, fica uma semana, 2 semanas, com uma dor de cabeça muito forte sem ir ao médico? Fica com uma febre muito alta, 1 semana, 2, 3, sem ir ao médico? Não fica. Mas em pecado grave, com a amizade com Deus rompida, fica. E se morrermos em estado de pecado grave? O pecado é voluntário, então eu quis pecar. Então, em pecado grave, você, com a amizade com Deus rompida, morre. Qual o destino depois do nosso julgamento? Se morrermos em estado de pecado mortal? É preciso temer. É uma vida marcada pelo pecado grave. Um pouquinho da história do sacramento. Só uma breve nota sobre a história do sacramento. Durante os primeiros séculos da igreja, a reconciliação dos cristãos que tinham cometido pecado grave depois do batismo, por exemplo, a idolatria, o homicídio e adultério, pecados muito frequentes, estavam ligadas a uma disciplina muito rigorosa, segundo a qual os penitentes tinham de fazer penitência pública pelos seus pecados, muitas vezes durante longos anos, antes de receberem a reconciliação. Às vezes, a esta ordem dos penitentes, que apenas dizia respeito a certos pecados graves, só raramente era admitido, e que certas regiões apenas uma vez na vida. Então, o perdão de um pecado grave, né, nos primeiros séculos da igreja, era tratado com muito rigor. Veja, pela consciência de ser um pecado contra Deus e um pecado contra a comunhão da igreja, as penitências eram públicas, os pecados públicos, o pedido de perdão público. Isso levava anos para obter um perdão, para obter uma absolvição. Agora, as pessoas vêm, despejam uma lista de pecado grave, vão para casa, voltam na semana seguinte com outra lista de pecado grave. Importa perceber que na história da igreja, durante bastante tempo, durante séculos, esse entendimento do pecado grave, ele também colocava muita condição para a absolvição. O entendimento de doutrina foi mudando ao longo dos séculos. Mas importa olharmos para trás e percebermos como que era tratado com tanto rigor a questão da absolvição de um pecado grave. Durante o século VII, os missionários irlandeses trouxeram para a Europa continental a prática privada da penitência, que não exigia a realização pública e prolongada de obras de penitência, antes de receber a reconciliação com a igreja. O sacramento processa-se a partir de então, de um modo mais secreto, entre o penitente e o sacerdote. Esta nova prática previa a possibilidade da repetição e abria assim um caminho a uma frequência regular deste sacramento. Permitia integrar numa só celebração sacramental o perdão dos pecados graves e dos pecados veniais. E assim tem sido até os nossos dias. Catecismo da Igreja, 1447. Então, século VII. Vejam como o processo de entendimento da doutrina vai demorando. Hoje nós temos um catecismo
que compendia e sintetiza para nós a doutrina, e nós nem nos damos trabalho de ler, mas temos o catecismo que sintetiza a doutrina para nós. Nós estamos aqui já há 2000 anos de revelação e 2000 anos de amadurecimento sobre o entendimento daquilo que foi revelado. Então, nós não participamos tanto desse processo de construção do entendimento sobre a revelação. Já temos pronto, embora ainda estamos amadurecendo o entendimento sobre vários aspectos, mas o básico já foi amadurecido e já está entregue a nós. Por isso importa que a gente leia, que a gente estude, que a gente dedique tempo a aprofundarmos o conhecimento sobre nossa fé. Conhecendo mais e melhor, também iremos amadurecer nossa vida religiosa. Quantos aqui, o último curso que fez foi a Crisma, adolescente, isso já tem anos e anos, depois não parou para estudar mais de forma sistemática a doutrina. Então, vamos estar insistindo nessa tecla do estudo e aprofundamento da doutrina católica. Temos um curso de teologia com pouquíssimos membros, temos um curso de CPC com pouquíssimos membros, e temos uma multidão de católicos que não estuda há décadas. Algo precisa ser mudado, né? A estrutura do sacramento. A estrutura do sacramento da penitência é composta por duas partes. Atos do homem, que se converte sob a ação do Espírito Santo, a saber, a contrição, a confissão e a penitência. E a ação de Deus por meio da igreja. Catecismo 1449. A contrição ocupa o primeiro lugar. Ela é a dor, uma dor da alma e uma detestação do pecado cometido com o propósito de não mais pecar. 1451. A contrição, ela é o elemento mais importante do sacramento da confissão. E vamos ter oportunidade de dedicar atenção a esse ponto da contrição um pouquinho mais à frente. Então aqui fizemos um panorama introdutório desse tema da preparação para o sacramento da confissão. Orientações para melhor celebrarmos o sacramento da confissão, parte 2, níveis de gravidade. É isso que a gente vai tratar agora. Quanto à gravidade, Catecismo da Igreja, 10 números vão tratar sobre isso. Do número 1454 a 1464. Eu não vou trazer todos para serem lidos, mas depois vocês ficam com o dever de casa de complementar a leitura. Na internet, botou Catecismo da Igreja, pronto, já aparece em PDF e aí fica fácil, né, fazer a leitura. O pecado grave é um rompimento ou enfraquecimento, se for o caso do venial, do que em nós é um princípio vital, o amor para com Deus e o amor para com o próximo. Então o pecado, ele rompe ou ele enfraquece a nossa relação com Deus e com o próximo. Se for um pecado grave, ele rompe a relação com Deus. Se for um pecado venial, ele enfraquece a relação com Deus. E a matéria grave é estabelecida pelos 10 mandamentos e pelos seus desdobramentos. Os mandamentos, nós temos um capítulo, temos uma quarta parte do Catecismo da Igreja, que trata, quarta parte é o Pai Nosso. Temos um dos blocos do Catecismo que são os mandamentos. E ali você vai ter, então, uma explicação detalhada sobre os mandamentos. Uma pessoa me fez uma pergunta, nesse mesmo contexto de ter dificuldade de perceber os pecados. Eu falei, olha, o problema aqui de base é um problema de doutrina. E claro, um problema de autoconhecimento. Doutrina e autoconhecimento. Então você precisa ir ao catecismo e estudar os mandamentos. E não só aquela catequese de catecumenato, que cita os documentos, faz uma rápida introdução sobre eles, mas ali você vai ter um texto para você perceber tudo aquilo que é desdobramento dos 10 mandamentos.
Maior conhecimento doutrinário possibilita maior consciência de pecado, sem dúvida alguma. Então, o Catecismo da Igreja, 1458. A gravidade, ainda nesse bloco dos 10 números do Catecismo da Igreja, o pecado pode ser grave, e aí aqui eu faço uma distinção de pecado venial de propósito deliberado, pecado veniais por fragilidade e ainda as imperfeições. Então, vamos estabelecer que 4 níveis de gravidade: pecado mortal, pecado venial deliberado, pecado venial por fragilidade e imperfeições. É isso que vamos ver nesses próximos slides. As 3 condições para gerar o pecado, para ocorrer um pecado, esse é um ponto que temos que ter clareza e guardar esse conteúdo. Para ter pecado, temos 3 condições que precisam acontecer. Primeira, a matéria. Tem que ter matéria. E a matéria pode ser grave ou pode ser leve, mas tem que ter matéria. Segundo, consciência da matéria de pecado. A consciência de que aquela matéria é uma matéria de pecado. Terceiro, um consentimento deliberado. Eu quero realizar a ação. Então, eu preciso ter matéria, eu preciso ter consciência de que aquela matéria é matéria de pecado, e eu preciso querer realizar a ação. Essas 3 realidades precisam acontecer para termos um pecado. Se a matéria é grave, o pecado vai ser grave. Se a matéria é leve, o pecado vai ser leve. Mas precisam conjugar as 3. A falha no item 2 ou no item 3 pode atenuar ou até mesmo isentar a culpa. Então, se eu não tinha consciência de ser pecado, então eu posso ter minha culpa atenuada, né? Se eu não fui totalmente livre na ação de pecar, eu posso ter a culpa atenuada. Quando falamos de consciência de matéria, podemos entrar em outro campo, que é a ignorância. A ignorância de não conhecer. Mas aí teríamos de fazer uma segunda distinção. Uma ignorância vencível e invencível. Quando atuei lá no interior da Amazônia, muitas pessoas não tinham o catecismo da igreja e não tinham internet. Então, muitas delas não tinham como obter o conhecimento. Logo, muitas de suas matérias, muitos de seus pecados poderiam ser atenuados pela falta de clareza de entendimento. Mas nós que estamos aqui, que temos formação aqui, na nossa paróquia, teologia, CPC, nós que temos acesso aos documentos em PDF, internet, não cabe a nós com uma consciência invencível. Então, eu poderia superar aquele não entendimento, porque o conhecimento está ao meu alcance. Se o conhecimento está ao meu alcance e eu não tenho o conhecimento, eu sou culpado por não conhecer. Entendem? Uma coisa é o povo lá no interior da Amazônia que não tem acesso. E o conhecimento limitado vai atenuar a gravidade de muitos erros deles. Outra coisa somos nós que estamos aqui, temos acesso ao conhecimento e não buscamos conhecer. Somos culpados por não conhecer. Dá para entender a diferença? Então, matéria grave ou matéria leve, conhecimento de matéria, de pecado e o consentimento. Essas 3 coisas precisam acontecer. Uma mulher foi violentada e ela carrega uma marca muito forte com ela pela experiência que ela teve. Um trauma, sem dúvida alguma. Mas tem um pecado aqui cometido por ela? E muitas mulheres aflitas com a sua dor vêm para a confissão. Mas ela não teve consentimento, não foi uma ação consentida. Foi um ato de violência, sem nenhum concurso de liberdade por parte da vítima. Logo, não foi um ato de pecado.
Não foi um ato de pecado. Por quê? Porque não tinha consentimento. Ok? A confissão de um pecado grave. Se uma alma que aspira à perfeição tem a infelicidade de cometer um pecado mortal, ou pecados mortais, é necessário acusá-los com toda sinceridade e clareza, desde o princípio da confissão, sem inseri-los em meio aos pecados veniais, dando bem a conhecer o seu número e a espécie com toda lisura e humildade. Cito aqui um compêndio de teologia moral da década de 20. Então, um compêndio que já tem 100 anos, mas um material para mim de cabeceira que eu uso com muita frequência. Então, está dizendo, se um pecado grave foi cometido, a confissão tem que ser imediata. Temos um propósito de confessar uma vez por mês. Ok. Mas caiu num pecado mortal, a confissão tem que ser o quanto antes você puder buscar a confissão. O quanto antes tiver a disponibilidade da confissão na sua paróquia. E você precisa começar a sua confissão pelos pecados graves. E você precisa acusá-lo de forma clara. Porque tem gente que, na hora da confissão, vai... O padre tem que tentar ali entender o que a pessoa está dizendo. Ou então, como diz o texto, em meio a um monte de pecados leves, coloca um pecado mortal, fala baixinho e segue a vida. Não, acusar-se. Olha, cometi esse pecado. Uma vez, 2 vezes, cometi 4, 10 vezes, muitas vezes, enfim. Acusar o pecado e acusar a intensidade, acusar ali a quantidade de vezes. Mesmo que você não tenha ficado contando, mas, padre, esse pecado eu cometi muitas vezes. Ter clareza sobre isso. E começa do mais grave para o menos grave. Tipos de pecado venial. Então, essa distinção que eu trago para partilhar com vocês, não é muito comentada, mas quero apresentar a vocês. Pecado venial de propósito deliberado e o pecado venial por distração. A matéria, já sabemos. A matéria é uma matéria leve. Ok? Pecado venial, matéria leve. O deliberado é aquele que foi advertido por nossa consciência. A gente sabia que era um pecado, aquele ato, né, do qual estávamos sendo seduzidos a cometê-lo. Então, e fomos lá a si mesmo e fizemos. Fizemos sabendo que era pecado e fizemos a si mesmo. Então, um pecado deliberado. O outro pecado por distração é um erro em matéria leve, fruto de uma impulsividade. Acabei sendo impulsivo naquele momento e acabei pecando, mas se eu parasse um pouquinho para pensar, eu não ia cometer aquele erro. Repara que poderíamos dizer que é diferente, né? Quando eu tenho uma clareza plena e mesmo assim eu vou lá e erro, do que quando vou agindo meio que impulsivamente e acabo cometendo um pecado. Então, uma distinção aqui que vemos desse mesmo compêndio de teologia cética e mística, Tanqueray, que é do início do século passado, ali década de 20. Né? O erro em matéria leve, fruto de impulsividade, mas que logo nos arrependemos e nos retratamos com Deus e ou com o irmão. O primeiro tipo, embora seja matéria leve, por ser premeditado, é muito prejudicial à vida espiritual. A diferença está nisso. Um é premeditado, o outro não. Um eu sabia e fiz, o outro acabou acontecendo em meio a uma ação. Não é? Quando a gente tem noção de que é pecado, a gente insiste a si mesmo, não é? Isso aqui tem um peso diferente. Não é? Agora, falamos do pecado grave, do pecado venial deliberado por imperfeição e agora as imperfeições. Não chega a ser um pecado venial, mas apenas uma imperfeição.
uma ação boa que não foi realizada com a devida atenção e cuidado. Você rezou o terço, mas você rezou o terço tão distraído, rezou o terço pensando em outra coisa. Você foi à missa, mas só que sua cabeça não estava na missa. Sua cabeça estava, aquela oração não fluiu, aquela oração não... Você realizou a oração, mas você não conseguiu se colocar presente naquela oração. Então, isso aqui é considerado um pecado? Não, mas uma imperfeição. Pode ir para a confissão? Claro que pode ir para a confissão. Rezei com distração. Então, não cumpri adequadamente o meu horário de trabalho, o meu horário de estudo, o meu horário de oração, não cumpri bem o meu horário. Então, não chega a ser um pecado, mas é uma ação que deveria ser melhor cuidada, melhor realizada, e não foi. Pode ser matéria de confissão. Uma distração na oração, uma tarefa não concluída, sem justificativa, enfim. Então, exemplos para esse caso. E aí, aqui, já o último slide dessa segunda parte, assumir a responsabilidade. Pela confissão, o homem encara de frente os pecados de que se tornou culpado. Assume a sua responsabilidade. Catecismo 1454. E as pessoas vão confessar, os homens vão confessar, padre, mas a minha mulher, Eu falo, mas o pecado é teu ou da tua mulher? Confessa os teus. E a mulher faz a mesma coisa, Começa a falar do marido. Então, assumir a sua responsabilidade. Quem pecou? Padre, fui eu. Então fala, eu pequei. Não tem aqui esposa, não tem ambiente de trabalho, não tem um colega de trabalho, se soubesse, os colegas que eu tenho de trabalho, padre, Não tem. Você vai assumir a sua responsabilidade, porque ninguém te obrigou, porque se você fosse obrigado, não seria pecado. Se tivesse sido obrigado, não seria pecado. Se não foi obrigado, então não cita nome de ninguém, não tente se justificar. As pessoas na confissão gastam mais tempo querendo se justificar do que se confessando. Padre, mas o contexto, eu preciso explicar o contexto. Eu não preciso explicar contexto. Você vai citar o seu pecado. Não interessa ao padre o contexto. O padre não está curioso para saber, mas foi assim mesmo? Fala mais, Não, o padre não está interessado em como foi o seu pecado. Os penitentes devem, na confissão, enumerar todos os pecados mortais de que têm consciência. 1456. Sem ser estritamente necessária, a confissão das faltas cotidianas, pecados veniais, é, contudo, vivamente recomendada pela Igreja. Com efeito, a confissão regular dos nossos pecados veniais ajuda-nos a formar a nossa consciência, a lutar contra as más inclinações, a deixarmos-nos curar por Cristo, a progredir na vida do Espírito, recebendo com maior frequência neste sacramento o dom da misericórdia do Pai. Somos levados a ser misericordiosos como Ele. 1458, Catecismo da Igreja. Então, na missa, podemos pedir perdão pelos nossos pecados veniais, imperfeições, mas isso não impede que levemos esse conteúdo para a nossa confissão. E a confissão frequente de pecados veniais vai nos ajudar a nunca termos amizades com Deus rompida. E um acúmulo de pecados veniais pode estremecer muito nossa vida espiritual, ao ponto de também chegar a romper nossa relação com Deus. Pense em uma piscina dessa de plástico, e você vai fazendo pequenos furinhos nessa piscina. A água vai sair de uma vez só? Não, mas ela vai saindo pouco a pouco, e vai fazendo mais furinho, mais furinho, mais furinho, aquela água vai esvaziando, Então,
a imagem sempre guarda muito de imperfeição, né? Nunca traduz aquilo que é, mas só para a gente ter uma ideia, né? O pecado venial, aquele de muitos furinhos pequenos, vai fazendo com que a graça de Deus vá sendo perdida. E nossa relação com Deus vai ficando enfraquecida. Imagina isso, 3 meses, 4 meses de pecado acumulado, 6 meses, 1 ano. Eu vim aqui, padre, porque é obrigado, né? Vim aqui. Eu falei, não é obrigado não, volta, vai para casa. Né? Não vem porque é obrigado. Vem se você tiver consciência de que está em condição de pecado, leve ou grave, e que quer se reconciliar com Deus. Tem confissões que a gente fica quase que tentando convencer e encontrar uma brechinha de pecado no relato da pessoa para dar absolvição. Que a pessoa chega e quer conversar e não se acusa, e se ela não se acusa, não temos do que absolver. Como que eu vou absolver se a pessoa não se acusou de nada? Então isso, receber com maior frequência o sacramento da confissão faz com que eu experimente melhor a misericórdia de Deus e que eu compreenda Deus como Deus misericordioso. E mais, confessar-se com frequência me torna misericordioso como Pai. De tanto eu ir arrependido e contrito ao sacramento da confissão, eu também vou aprendendo a perdoar os meus irmãos, porque eu vou tomando consciência de que eu sou pecador. E perdão não é tão difícil, perdoar, né? Precisamos treinar a perdoar. E quando nós aprendemos a confessar e nos confessamos com frequência, vamos também já nos predispondo para o perdão. Porque é isso que a gente reza no Pai Nosso. Perdoai-nos como nós perdoamos. Né? Então, terminamos aqui a segunda parte. Então, terceira parte. Orientações para melhor celebrarmos o sacramento da confissão, parte 3, o ato da confissão em 5 etapas. A confissão em suas partes e etapas. Então, está na apresentação. Primeiro, a contrição, que se desdobrará em exame de consciência, arrependimento e propósito. Depois, a confissão e propriamente a satisfação, a penitência. Aqui requer que a gente tenha uma parada, tá? A confissão bem feita não depende do padre. A função do padre é apenas escutar e absolver. Não é nem obrigatório dar um conselho. Não é obrigatório nem dar um conselho. A função do padre é escutar e absolver. Cabe a boa confissão ao penitente. Se o penitente percorrer esse caminho, bem feito, a confissão será perfeita. Mesmo que o padre não dê um conselho. As pessoas falam assim, a confissão com o padre fulano de tal é muito boa. Já ouviram isso? O que foi a confissão muito boa? O padre estava lá folgado no seu horário e bateu um maior papo com a pessoa, né? E aí conversou, falou sobre a vida e a pessoa está, que confissão maravilhosa, né? Mas não. A confissão bem feita, ela pode durar 2 minutos, 3 minutos. Vai depender do caminho feito pelo penitente. E o primeiro passo desse caminho é o exame de consciência. Não tem isso de ir para a confissão rapidinho, viu um padre, porque tem gente que vê um padre, né? Opa, confissão, e vai atrás do padre, né? Então, nunca gostei muito disso, nunca coloquei confissão dias de domingo. Confissão antes da missa, negócio corrido, e o padre começa já atrasado, e nunca gostei muito disso. Vamos preparar e ir no horário propício para a confissão. E aí você para na sua casa, ou na igreja, onde você puder, para você começar a preparação da sua confissão. Importa ter em mãos um exame de consciência,
uma folha, um questionário. Vamos mostrar um modelo para vocês poderem seguir, mas na internet tem um monte de questionários sobre a confissão, o exame de consciência. Então escolhe um local silencioso, reservado, que ninguém vai ficar te perturbando. Inicia por meio da oração, pede a Deus, Senhor, com auxílio do Teu Espírito Santo, me dê clareza sobre os meus erros, me dê clareza sobre as minhas falhas, sobre os meus pecados, ciente de que é uma grande graça perceber um pecado, é uma graça, porque se eu percebo o pecado, eu posso lutar contra ele. Se eu não percebo, eu não luto, e ele permanece ali na minha vida fazendo mal, sem que eu perceba. Então, perceber um pecado, descobrir um pecado, é uma graça. Então, rezar pedindo a Deus, Senhor, me ilumina, para que eu perceba, né, a minha condição. Esse questionário ajuda. Também um papel bem grande, com caneta com bastante tinta, né, ou o celular e o bloquinho de notas do celular, né? E aí você, nesse clima de oração, de recolhimento, você vai lendo o exame de consciência que você tem em suas mãos. E você, conforme você vai percebendo, vai lendo e vai refletindo, e vai lembrando, você vai anotando. Você não precisa nem copiar a frase que está no exame, mas ali é só para te lembrar. Você coloca uma palavra, se for o caso, escrita, só para que te lembre na hora da confissão. Porque você não precisa memorizar. O pessoal vem, ai, padre, espera um pouquinho que eu estou lembrando, padre. Pera, padre, pera. Não, anota, né? Não precisa ficar lembrando. Tanta coisa para lembrar, não vai lembrar de pecado. Então, lembrou no exame, você lembra, anota e vai anotando. Então, vai lendo o questionário, nesse clima de oração, e vai tomando nota. Bem, e desde quando? Desde a última confissão. Então, tem 2 meses a última confissão, é de 2 meses para cá. Tem 1 mês, é de 1 mês para cá. Ah, padre, quando eu era criança pequena, lá em Barbacena, né? Eu falei, não, minha filha, você deve ter confessado isso já, não já? Né? Então, deixa isso para lá. Né? Vamos da última confissão para cá. E aí você destaca a matéria e a intensidade. Registrar se o pecado é recorrente ou se é cometido, foi cometido de forma ocasional. Isso muda, né? Então, eu peguei dinheiro escondido, né? Ok, mas uma vezinha só? Ah, padre, toda semana, né? Não muda a diferença, né? Então, a matéria e quantas vezes aquela matéria aconteceu, né? Muitas vezes, poucas vezes, foi um fato totalmente isolado. Então, isso importa que seja destacado. E aí, vamos para o segundo momento. Montou a lista, e padre, eu fiquei espantada com a minha lista, padre. Que bom, né? Então, que bom que você encontrou bastante coisa aí, né? Aí vem o segundo momento. Eu preciso agora estar arrependido daquilo que eu percebi no meu exame de consciência. O fundamento primeiro do arrependimento é Deus que é ofendido e desobedecido por minha atitude. Quem está anotando, anota isso, porque não pode esquecer, né? Da onde deve vir o meu arrependimento? De Deus que é ofendido e desobedecido. Não porque o pecado foi ruim. Porque, padre, eu não estou arrependido. Né? Foi bom, não foi? Padre, foi ótimo, né? Tá bom, né? Mas se ofendeu a Deus. O arrependimento tem que vir de ter ofendido a Deus. Não porque a ação não foi prazerosa. Porque se o pecado não fosse prazeroso, não seria cometido. Ele só foi cometido porque é prazeroso. Então, muitos acabam confundindo um pouquinho isso aqui. Casal de namorado, né? Casal jovem de namorado que começa a ter relação sexual. Eu não estou arrependida, padre, porque eu amo meu namorado. Mas uma coisa não tem a ver com a outra.
Você pode amar o seu namorado, isso pode ser uma coisa de fato honesta de sua parte, mas o fato de amar o seu namorado não quer dizer que você não ofendeu a Deus. E o arrependimento deve vir por ter ofendido a Deus. Não porque aquele momento não foi bom, não foi prazeroso, não foi, né? Enfim, mas porque Deus foi ofendido. Então, ter clareza sobre isso. O arrependimento é indispensável para o perdão. Não tem perdão sem arrependimento. Ah, padre, eu tenho aqui 10 pecados. 9 eu estou arrependido. 1 eu não estou arrependido, padre. Então você volta para casa. Espera você se arrepender dos 10. Depois você vem para cá de novo. Porque não tem como, padre, absolver 9 pecados e deixar 1 para depois. Ah, padre, só dá uma diminuída na minha lista de pecados. Não tem isso, né? Tem que ser integral. O arrependimento sobre todos os pecados, né? Se o ímpio se arrepender de todos os pecados cometidos, guardar todas as minhas leis, praticar o direito à justiça, viverá com certeza e não morrerá. Nenhum dos pecados que cometeu será lembrado contra ele. Viverá por causa da justiça que praticou. Ezequiel 18, 21, 22. Rezar pedindo a Deus o dom do arrependimento. Às vezes discutiu, brigou com alguém e sai dali, fulano mereceu. Como é que eu me arrependo se fulano mereceu? Não é? Pede a Deus, Senhor, me dá o dom do arrependimento. Porque eu poderia ter repreendido, corrigido, mas não precisaria ter saído da graça. Eu poderia ter feito uma correção sem ter que ofender. Mas as pessoas às vezes não conseguem fazer uma correção sem ofender. E aí acaba, para corrigir, acaba ofendendo. Só que se você vai corrigir e ofende, você perdeu a razão e você pecou. A correção era lícita, mas a forma de você realizar a correção te fez incorrer em pecado, porque você ofendeu, porque você humilhou. Então, incorreu em pecado porque a forma que você corrigiu estava errada. Dá para entender? Duas observações. Quanto mais contrito, mais dor, mais frutuosa a confissão. Já tinha comentado sobre isso. E observação 2, possibilidade de recordar faltas graves já confessadas em meio a matérias leves. Deixa eu explicar uma coisa aqui no arrependimento. Falei que a graça do sacramento está muito ligado à contrição. Quanto mais contrito, mais frutuosa será a minha confissão. Eu vou ser perdoado. Se eu tenho um arrependimento, eu vou ser perdoado. Mas dependendo da dor que eu tenho, essa confissão vai ser muito mais frutuosa para mim. E se eu tenho uma lista de pecados leves, pode me dificultar alcançar uma contrição alta se os meus pecados são leves. Então, o que é possível fazer? Trazer para a confissão algum pecado grave já cometido, para recordar que somos pecadores, e acrescentar na lista. Mas se eu fizer isso, eu digo, padre, esse pecado já foi confessado apenas para recordar, né, minha condição de pecador. Ponto. Né? Mas você vai citar os pecados atuais. Vai fazer uma menção a um pecado grave para você, só para você lembrar, né, do que você é capaz de fazer, de como você é capaz de ferir a Deus. E isso pode nos ajudar a ter uma contrição maior, uma dor maior dos nossos pecados, quando eles são confessados com frequência e a lista está levinha. Né? Então, caso tenha alguma dúvida, quando acabar, a gente volta a esse ponto e reforça isso. Exame, arrependimento, propósito. Temos um outro problema aqui no propósito. Resolução de não mais pecar no futuro. Catecismo da igreja. Isso é obrigatório. Eu preciso me confessar. E na minha oração com Deus, eu prometi a Deus, Senhor, eu vou me esforçar, eu vou me empenhar de verdade
para não voltar ao mesmo pecado. Lembra de como era a confissão nos primeiros séculos da igreja? Depois, eu preciso ter o desejo de vencer o pecado. Não é vencer até semana que vem, não é vencer até 15 dias, porque tem gente que parece que tem data marcada para pecar. Vocês não sabem não, mas nós sabemos. O povo tem data marcada para pecar. Até 15 dias eu aguento, depois eu tenho que dar uma escorregada, porque ninguém aguenta, né? Então tem gente que parece que é assim. Validade na confissão. Mas o desejo tem que ser de não voltar a pecar. Promessa determinada de esforço. E aí, como é que eu vou fazer um propósito com Deus se eu não crio uma estratégia para vencer o pecado? Como? Eu preciso então, se eu estou com muita queda no campo da castidade, no meu namoro, sozinho, com pornografia, com masturbação, com tudo, né? Então, algumas questões práticas. Ao diminuir o tempo de rede social, eu vou tratar a rede social de forma mais pontual e objetiva para o meu trabalho, para o meu diálogo com as pessoas. Vou diminuir tempo de Instagram, tempo de YouTube, tempo de sei lá mais o que, né? Diminuir. Já vamos estar menos expostos. Algumas músicas, algumas séries, alguns filmes, algumas novelas, se aquilo pode estar me fragilizando, eu preciso, então, cortar. No propósito, é quando eu começo a pensar a estratégia que eu vou ter para vencer o pecado. Porque se eu só confesso e não mudo nada, daqui a um tempo eu vou me confessar de novo sobre a mesma coisa. Aí, tá junto com o namorado, hoje todo mundo tem muita liberdade, né? E aí, vai namorar sozinho no quarto, trancado, com ninguém em casa. Mas não tem santidade que resolva. Não tem propósito algum que vai dar jeito nisso, né? Não tem. Estamos lá, né? Arzinho ligado, um friozinho, abraçadinho, vendo um filminho, tem ninguém em casa. Que santidade que dá jeito nisso? Não tem, né? Então, como é que eu vou fazer um propósito de castidade se eu não colocar meios para que seja possível ter uma sexualidade, uma afetividade bem regulada aos olhos de Deus, de nossa doutrina? Então, eu vou namorar em lugar comum, eu vou namorar, né, ambiente com a família, né, mais público, né, porque isso vai facilitar a luta, né, e facilitar a vitória. Bem, então é isso. O propósito é a hora que eu prometo a Deus e eu começo a criar estratégias para vencer o pecado. Depois, então, rezo estabelecendo esse compromisso com Deus e finalizo o propósito. Espero que tenha dado para entender. Exame, com auxílio de um questionário, um tempo de oração, anotando tudo. A lista pronta, eu então começo a tratar o arrependimento, lendo de novo aquela lista e trazendo ao meu coração o arrependimento por ter ferido a Deus, desobedecido a Deus. E em seguida eu vou então prometendo a Deus que vou me esforçar e vou estabelecer práticas concretas que me ajudem a vencer o tema, não é? Então, vejam, o tema do propósito é um tema que quase ninguém trabalha. Quase ninguém trabalha o tema do propósito na confissão. Vamos para a confissão, mas não trabalha o tema do propósito. Aqui talvez caiba uma leitura espiritual sobre o tema que está tendo dificuldade. Um estudo mais atento sobre uma determinada realidade que está sendo difícil. Um vídeo, uma palestra, enfim. Conhecer, evitar, intensificar a oração. Propósito. Bem, então, contrição, exame, arrependimento, propósito. O movimento de regresso a Deus, pela conversão e arrependimento, implica dor e aversão em relação aos pecados cometidos. E o propósito firme de não tornar a pecar no futuro. Portanto, a conversão refere-se ao passado e ao futuro,
Alimentar-se da esperança na misericórdia de Deus, 1490. A confissão, último passo, o quarto passo, né? Ir à igreja nos horários previstos de confissão. Não solicitar, padre, uma confissão rapidinha aqui, padre. Né? Não tem horário. Se organiza para estar presente nos horários. Ah, padre, eu trabalho, estudo e não consigo nem de manhã nem à noite. Só pode algum horário sábado? Vamos atender. Se a pessoa disser que ela estuda, trabalha o dia, estuda à noite, tá, e não consegue, é uma exceção, e nós não temos confissão sábado e domingo, certamente, por meio da secretaria, Padre Eloy e eu iremos organizar para atender esses casos de modo pontual. Mas não é a realidade de todos, que não pode de manhã, que não pode à tarde, que não pode à noite, né? Por isso eu coloquei confissão à noite. Assim que cheguei, já mudei logo, botei à noite. Para quê? Para facilitar as pessoas que trabalham, poder ter acesso ao sacramento da confissão, e ficam 2 padres à disposição para atender à noite. Vai se confessar? Leva a tua folhinha do exame de consciência. Porque a pessoa fica diante do padre tentando lembrar, ali não é hora de fazer exame. Ou então fala assim, padre, me ajuda na confissão? Eu falei, não, porque você não pode querer que eu faça aquilo que cabe a você, que é exame, arrependimento. E tem espaço de nós da confissão, com uma fila, a pessoa pedir, me ajuda aqui na confissão? Ou seja, ela quer dizer, padre, prepara comigo a minha confissão? Tem como? Com uma fila esperando? Não tem. A pessoa tem que fazer isso à parte. O que ela pode dizer é, padre, eu tenho dúvida sobre como me confesso. Só pode me orientar? Mas isso em horário fora da confissão. Não é ali, na hora da confissão, preparar para a confissão. Porque a preparação exige tempo. Exige tempo a preparação. 4, nesse processo de confissão. O espírito contrito deve continuar presente no penitente até o momento da confissão. Essa contrição vai no exame, no arrependimento, no propósito e na confissão. Demonstra na tua confissão que você está arrependido, que você está doído por ter magoado Deus. E aí, dicas bem concretas. A confissão deve ser, primeiro, objetiva. Padre, sua bênção, porque pequei. Não me confesso há tanto tempo. Meus pecados são esse, e padece aqui muitas vezes. Esse. Ponto. Acabou. O padre vai escolher um tema, vai dar uma palavra, deu absolvição, penitência, acabou a confissão. Qual a dificuldade, gente? Nenhuma. Então, a confissão deve ser objetiva. Se você tiver alguma dúvida pontual, pode, padre, sobre esse aspecto, eu tenho uma dúvida, você pode esclarecer? Mas não é contar história, não é falar nome de ninguém, não é citar nada. São só os seus pecados ditos de forma objetiva. Então, citar o tempo sem confissão, começar a relatar do mais grave para o menos grave, e não deixar pecado para trás. Ah, eu fiquei com vergonha. Vergonha tinha que ter de pecar, não de falar na confissão, né? E olha, vou dizer, com 2 meses de padre, já não tinha mais novidade nenhuma, né? Das coisas mais estranhas do mundo, já se escuta com 2 meses de padre. Então, Padre Eloy já está com 1 ano e 1 ano e meio. Tá pronto, né? Já não tem novidade mais para o Padre Eloy, né? Não tem por que ficar com vergonha, que já ouviu de tudo também. Confissão integral. Não guarda, não esconda. Se você não relatar todos os seus pecados, você anula a sua confissão. Porque não tem confissão de parte dos pecados. Ou é integral ou não é. Está claro isso? Né? Confissão integral. Agora, o que não deve ter na confissão?
esconder o pecado, ser contextualizada e usar justificativas, não deve justificar, não deve contextualizar. Meus pecados são esse, ponto, né? Sem justificativas. Quando começamos a justificar, quase queremos dizer, o pecado não foi minha culpa. Mas se não foi tua culpa, não confessa, né? E não deve detalhar o pecado. Tem gente que vem com pecado contra a castidade e quer ficar contando detalhes. Espera aí, gente, um pouquinho de zelo, compadre. Porque ficamos expostos também, ouvindo os pecados. E isso também para nós tem uma dificuldade, tem um grau de dificuldade. Então não é para você querer ficar detalhando, né? Então já cansei de falar, dá para a senhora parar de detalhar? Vamos só a matéria e ponto, né? Então quer começar a dizer como é que foi, como é que não foi e tal? Não interessa, né? Citar o pecado, né? Aí, último passo, satisfação em penitência, serve para reparar o prejuízo causado pelo pecado. Catecismo 1494. A penitência é uma reparação do pecado. Deveria ser proporcional ao ato cometido. Agora, imagina se a gente começar a pedir uma penitência proporcional, né? Vocês estão lascados, né? Mas o intuito é que fosse proporcional, a reparação fosse proporcional ao delito. Os advogados presentes, né, compreendem com facilidade a necessidade de uma reparação proporcional. Mas acaba sendo uma oração, uma leitura bíblica, vez ou outra, então a gente tenta adequar um pouco mais, dependendo do que seja. Algumas reflexões complementares. Aqui. Alguma pergunta? Vamos dar uma pausazinha aqui, porque eu não tenho aqui. Vamos terminar, vamos lá. Vai ficar um pouquinho longo, depois a gente edita. A confissão frequente e bem feita pode contribuir muito para um profundo processo de conversão. Eu tenho insistido nisso nas últimas semanas. Todo processo de reconciliação possibilita paz interior. E quanto mais profundo o processo de reconciliação, mais profunda vai ser a minha experiência de paz interior. Quanto melhor eu trilho o caminho de conversão, mais profundamente experimento a paz e a tranquilidade de minha alma. A confissão frequente, mesmo sem um pecado grave, é muito importante, pois renova a amizade com Deus, que não chegou a ser rompida, mas estremecida pelos muitos pecados veniais e imperfeições. A confiança sempre na misericórdia de Deus. Alguns se julgam indignos. Esse é um ponto importante. Tem pessoas que parece que não vão para a confissão porque se consideram indignas do perdão de Deus. Não façam isso. Vou dar um exemplo. Mulheres que cometeram aborto não se perdoam. Isso não é dito. Isso não é dito nas matérias que a gente escuta. Mulheres que se confessam 10 anos, 15 anos, 20 anos, 30 anos por ter cometido aborto e elas nunca se perdoam. É preciso fazermos um caminho de confiar na misericórdia de Deus. Deus olha para nós arrependidos com um olhar misericordioso. Deus nos acolhe e Deus nos dá o perdão. Acolha o perdão de Deus. Acolha o perdão de Deus que é misericórdia. Não há um pecado que Deus não possa perdoar desde que estejamos arrependidos. Quando saber que se pode confessar? Ainda não se achava ter perdoado totalmente. Então, há pessoas que pensam, eu não posso me confessar ainda porque eu não perdoei totalmente fulano, né? Mas eu quero dizer aqui que é importante ter o desejo do perdão. Às vezes sofremos traumas muito fortes
decepções muito profundas, que não é de um dia para outro que a gente perdoa, leva um tempo. Mas isso não impede tua confissão se você tiver o desejo de perdoar. Você quer perdoar, você ainda sente dor, e o processo de perdão ainda não aconteceu totalmente no seu coração, mas você quer perdoar. Então vá ao sacramento da confissão, porque a graça de Deus vai te ajudar a você finalizar aquele processo de perdão. Não lute sozinho. Dá para entender? Que isso é muito recorrente, isso é um ponto recorrente. Não se confessa porque ainda não se arrependeu totalmente, mas quer perdoar, porque você sabe que perdoar é um mandamento de Deus, porque você sabe que Deus te chama a ser misericordioso como Ele. Então, começa esse processo com o desejo do perdão, e leva isso para a tua oração, faz tua confissão, e Deus vai te ajudando a liberar esse perdão. O perdão liberado vai destravando o nosso coração. A pessoa que não perdoa fica travada. Olha só a experiência. Você está com o coração travado com fulano porque você não perdoou ainda. E aí vem alguém e começa a elogiar esse fulano. Como é que você fica? Com uma raiva danada. E aí vai lá e fala, né? Não conhece fulano. Porque se você conhecesse, você não estaria dizendo isso. Ó, coração que está travado, né? A pessoa nem tinha uma ideia ruim sobre fulano, mas você fez ela ter uma ideia ruim. Por quê? Porque você está com o coração travado, sem perdoar, né? Quando se pensa que o amor que se sente faz não caracterizar pecado o sexo, já citei esse exemplo, mas o amor que você sente pela pessoa não tem a ver com a desobediência a Deus. Ame a pessoa, e por amar a pessoa, respeite a pessoa, e faça com que o teu amor à pessoa não se oponha ao teu amor a Deus. Jovens, adultos, têm que entender isso. Ame a pessoa que você ama, mas não faça com que esse amor se oponha ao amor de Deus. Se não concordo com a doutrina, então também não posso confessar. É um ato de humildade, gente. Palavra revelada de Deus. Acreditamos em tantas ideologias, em tantos autores, e não vamos crer na revelação de Deus. Não vamos crer em uma doutrina que 2000 anos sustenta a igreja. Um pouquinho de humildade para ser formado, né? A confissão frequente e o autoconhecimento. A confissão ajuda no autoconhecimento, porque eu tenho que fazer exame, e fazer exame eu preciso me confrontar. Então, o ato de fazer exame de consciência frequente, para confessar-se frequentemente, faz com que nos conheçamos melhor. Nós não nos conhecemos bem. E aí, aqui daria um outro tema de uma tarde. Exame de consciência. Como fazer um exame de consciência diário? Como fazer um caderno espiritual no qual você registre ali o teu dia, a tua vida espiritual, e você registre também as pequenas falhas do seu dia a dia. E como que um exame de consciência diário registrado no seu caderno pode favorecer uma confissão frequente? E o hábito do registro diário do seu exame potencializa muito a confissão frequente. E potencializa muito o autoconhecimento. Mas repito, isso aqui teria que ser um outro tema a ser desenvolvido, para falarmos de exame diário geral e exame diário particular. Um último ponto é a confissão geral. Alguém recentemente disse, o padre fulano de tal disse que temos que nos confessar, fazer uma confissão geral. Não sei quem, desses padres ou desses grupos aí de produção de conteúdo na internet. Alguém disse, foi um tal de vingente querendo confessar a vida inteira. É possível, sim, uma confissão geral é possível. Para fazermos algumas vezes na vida, não é uma prática mensal, fazer
o exame de consciência geral, né? Aqui requer uma instrução, mas pontualmente, em alguns momentos da nossa vida, fazermos um apanhado geral de nossa vida na confissão, citando só os pecados graves, não? É possível, mas não é para ser feito todo mês, não é para ser feito frequentemente. E o último ponto, que lembrei agora, depois eu vou refazer umas palestras e publicar no nosso canal sobre escrúpulo. Se fala pouco sobre escrúpulo hoje, mas o escrúpulo é um exagero do erro que faz com que a pessoa viva sem paz. A pessoa está sempre inquieta, porque está sempre se achando indigna da comunhão. E se a pessoa não confessar antes da missa, não consegue comungar. Isso é uma enfermidade. É considerado uma grave enfermidade espiritual, o escrúpulo. Pessoa que vive inquieta e sem paz, e que sempre pensa estar em pecado grave, mesmo depois de se confessar. Aqui também mereceria um dia de formação, né? Eu trabalhei, alguns anos atrás, 2 livros, um do século XVIII e um do século XIX, para preparar formações sobre o tema do escrúpulo, já que não tem literatura moderna sobre o tema. Mas vemos as pessoas sofrerem muito de escrúpulo, né? É isso. Então, o nosso conteúdo para essa tarde era esse, né?